Que tá acontecendo aqui? Investigação. Pastor disfarçando. Bota a mão na parede. Gente, eu tô confundindo os memes. O que tá acontecendo aqui? Fala Brasil, tudo bem com vocês? Sou eu, César, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso. E como vocês puderam ver agora anteriormente na introdução desse vídeo, já dá para entender qual é o tema que a gente vai tratar hoje aqui nesse canal maravilhoso, né, Brasil? Sim, a gente vai falar sobre o pastor disfarçado. Então, como vocês puderam ver também no vídeo anterior, a gente tem muita mudança acontecendo no canal. O microfone da gatinha de lapela chegou aí, tá bom, Brasil? A gente também tem uma nova vinheta. Não sei se vocês perceberam, mas eu gostei muito dessa nova vinheta que eu fiz. Ficou uma gracinha bem bonitinha e é ela que vai rodar agora pra gente começar mais o vídeo. Então, roda essa nova vinheta. Antes de qualquer coisa, Brasil, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui nesse canal maravilhoso e ativar o sininho para que todas as vezes que a gente postar vídeo novo aqui neste canal, você receba no seu aparelho as devidas notificações, tá bom, Brasil? Vamos falar hoje de um assunto que inicialmente é engraçado, mas tem camadas por trás dele que é muito interessante que a gente converse e fale, né, debata sobre esse assunto. O que acontece? A gente viu três vídeos desse pastor evangélico, que eu não vou lembrar o nome dele agora, também não faço nem tanta questão de saber, né? Acho que já tá claro para todo mundo. Quando esse vídeo sair, inclusive, esse assunto já vai estar batido, né? Mas é o tempo que a gatinha conseguiu fazer ele, tá bom, Brasil? Obrigada, Tete Pau. Então, a gente precisa entender que o assunto, ele é permeado de muitas situações. Nós, como seres humanos, nós temos muitas coisas que são pertinentes, que são inerentes a nós, né? Inclusive tesão, fetiches fazem parte disso também, tá? Então, o que precisa ser compreendido é o seguinte: a gente entende que existem pessoas que criam uma máscara, criam uma armadura, criam todo, né? Porque assim, a pergunta que não quer calar é pra quê? Né? Por quê? O que leva uma pessoa como um pastor, por exemplo, a fazer isso? A gente entende que pode haver fetiche, que pode haver desejo, que pode haver um monte de coisa ali atrás, mas ele é um dos vários nomes do meio evangélico que fazem isso, que eles chamam de perversão sexual, né? Então, no fim das contas, existem muitas camadas a essa conversa, essa discussão, porque nos leva a vários entendimentos. Se existe tesão, vontade, por que eles não simplesmente aceitam e vivem suas vidas de maneira plena? Poderia, né? Qual o problema de um homem ou, né, de uma pessoa que tem aparência física masculina goste de usar uma calcinha, gente? Qual o problema? Eu uso também, não tem problema nenhum, né? Não é problema pra ninguém isso, não só eu, como várias pessoas, binárias e não binárias, héteros, cis, enfim. Não é só uma questão de estética, é de gostar, é do conforto, tem muita coisa mesmo envolvida nessa questão da utilização de uma roupa de baixo. Entende? Vai mais além do que a gente imagina, do que a gente pensa, de tesão, vai além de muitas coisas. Só que o que me incomoda muito é o fato da gente ter pessoas que fazem um julgamento absurdo de pessoas LGBTs, por exemplo, dizendo que nós não temos direito ao céu, dizendo que nós vamos pro inferno, e no fim das contas, essas pessoas se comportam dessa maneira, dessa forma que você pensa assim, isso é no mínimo estranho. A pessoa diz que eu vou pro inferno, a pessoa, sabe, essas pessoas tiram o céu dos LGBTs.
sabe? Não que a gente precise, ou que a gente queira ir pro céu, porque assim, parar e pensar direitinho quem é que tá indo pra lá, né? Silas Malafaia, Marco Feliciano, Bolsonaro, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, André Valadão, Ana Paula Valadão. Se a gente for tirar por essa galera e pensando da forma que eles pensam, do raciocínio deles, e pensando que a gente tem no inferno pessoas como Cássia Eller, Cazuza, Fred Mercury, Whitney Houston, essa galera toda lá, então eu quero ir pro inferno, né? Porque parando pra pensar direitinho assim, o show que vai ter lá é babado. Então eu prefiro 1000 vezes estar num lugar que não tem essas pessoas como os cristãos, por exemplo, que vendem amor, que vendem... Dia desses estava eu na internet e alguém comentou assim em algum post: ah, antigamente cristãos tinham amor. Antigamente na pregação deles tinha amor. Eu parei e pensei comigo assim: mas antigamente quando? Porque eu tenho 37 anos, eu cresci dentro de uma igreja evangélica praticamente. Se eu não me engano, agora eu não vou me conseguir puxar de tão antigamente assim, mas eu lembro que meus pais se tornaram cristãos quando eu tinha 5, 4 anos, eu era muito novinha, então não vou lembrar agora especificamente desde quando minha família é cristã, mas eu tenho esse ensinamento cristão há muito tempo. Você imagina o que é você crescer a sua vida inteira condenada ao inferno, dizendo que você vai pro inferno e tudo mais. Esse ambiente não é saudável para nenhuma pessoa. Aí você se torna adulta, no caso, me entendi inicialmente como um homem cis gay, e logo em seguida, tipo, alguns anos depois, eu vim me compreender como uma pessoa não binária, né? Como uma pessoa trans não binária. E não foi algo fácil, mas eu me imaginei, eu creio que a demora desse desabrochar, dessa transição social que eu fiz, ela foi muito mais por causa do que pensariam. Tanto que, acho que eu já comentei com vocês sobre isso, mas eu cheguei a dizer que quando eu caí de moto e quebrei minha perna, a perna esquerda, no caso, né, eu pensei logo no chão, deitada ali, tipo, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Uma das coisas que eu mais pensei na hora foi o seguinte: vou morrer e não pintei meu cabelo de rosa. E eu não fiz uma coisa que queria fazer há muito tempo, porque eu pensei no que iriam dizer, como me tratariam, no julgamento que iam fazer de mim a meu respeito. E aí me deu um clique, eu falei: caralho, quer dizer então que eu vou morrer e não vou ter feito aquilo que eu queria fazer. E é absurdo, porque assim, se ouve muitas pessoas falarem, médicos, pessoas que trabalham em hospitais, né, que cuidam de pessoas em tratamentos paliativos, né, para esperar a morte chegar, que é comum que pessoas façam isso no seu período de quase morte, no momento de partir. As pessoas olham para trás e se arrependem daquilo que não fizeram. Então, amores, a vida ela é tão curta para vocês julgarem quem tá vestindo uma peça de roupa. A vida é tão curta para vocês deixarem de viver a plenitude de vocês. Para vocês, no final das contas, impedirem que as pessoas vivam sua plenitude por causa de um suposto livro com um suposto mandamento, com uma suposta ação de vida. Gente, isso é tão cansativo. 2025 a gente tem que pensar ainda dessa forma, com essa maneira, sabe? Quando eu falei que o assunto ele começa engraçado, mas tem nuances que perdem um pouco da graça, é esse entendimento que uma pessoa sobe no altar para nos julgar, para nos crucificar. Cara, eu não sou mãe, eu não sou tutora de criança. Já teve uma época que eu queria, né, cuidar de uma criança, né? Mas não sei se hoje, atualmente, não é minha vontade, não é meu desejo. Daqui a pouco, não sei, se num futuro muito próximo eu mude de opinião, não sei. Eu com 37 nesse exato momento não tenho a pretensão de cuidar de nenhuma criança, né? Enfim, não sei se ter tanta responsabilidade para mim seria algo que eu quero para esse momento atual, principalmente, né, desempregada, enfim.
Então, no fim das contas, eu penso comigo o seguinte: o ser humano podre, carne, que vai deitar um dia num caixão e vai se apodrecer tudo, vai virar pó. A gente vai literalmente voltar a integrar a natureza, né? Um ser humano não seria capaz de expulsar seu filho de casa, quer dizer. Deixa eu refazer essa colocação. Um pai, uma mãe, de verdade, não teriam a capacidade de expulsar um filho de casa. Expulsar uma filha de casa só porque é LGBT. Vamos fazer melhor? Aqui, ó. Eu tenho algumas pelúcias aqui no meu cenário, tá? Uma pessoa que é fabricante de uma marca, né, que fabrica pelúcias, enfim, né, faz isso. Você imagina que perder uma parte da sua produção, por exemplo, porque veio defeituosa, não que eu esteja dizendo que ser LGBT seja um defeito, tá, gente? Mas só porque houve alguma divergência, por exemplo, na hora de colocar no sistema que o panda tinha que ser branco e preto, simplesmente ficou rosa e preto. Então, por causa de uma diversidade, de uma diferença do padrão, porque o panda continua bicolor. Só que em vez de branco e preto, ficou rosa e preto. Você imagina o que é abrir mão de uma parte de uma produção, joga fora. Um ser humano que pensa em negócios, tudo mais, não faria uma coisa dessas? Daria um jeito de vender de alguma forma esse produto? Ou seja, Deus em sua magnitude, em seu tamanho esplendor, sua compaixão e seu amor, que dizem que este ser celestial tem, né? Eu já falei pra vocês que eu não sou cristã, e esse Deus cristão, e o inferno não existe. Esse Deus cristão que a gente conhece hoje, pra mim não faz o menor sentido, mas enfim, isso não vem ao caso agora desse momento. Então, quando a gente pensa direitinho, tudo isso, toda essa visão material, humana, não dá pra pensar em como seria dispensar uma criança. Não dá pra pensar como seria jogar fora essa produção. Você imagina Deus, em sua compaixão e amor, vai pôr no inferno, queimando por uma eternidade seres que ele criou e diz amar? Qual o sentido? Vocês entendem que não há sentido pensar dessa forma? Então, eles usam desse discurso. Ai, Deus é amor, mas é justiça. Deus ama, mas vai te condenar. Tipo, tá. Vai avisando qualquer coisa aí, tá? Então, me assusta muito quando a gente para pra pensar que essas pessoas têm cargos de liderança, vamos chamar assim. Essas pessoas têm poder de voz, essas pessoas sobem no altar e vão pregar. Engraçado que este caso desse pastor foi exposto agora, mas para quem assim como eu é gospel há muito mais tempo, sabe das histórias de muitas pessoas de nome, como André, que eu não vou citar sobrenome, como Marcos, que eu não vou citar sobrenome, entendeu? Como o Magno, que eu não vou citar sobrenome. Todas essas pessoas já têm conversa. Por que você acha que o André não tá mais no Brasil? Como é que você acha que o Marcos é conhecido no meio? Sabe? Eu não vou citar nada do que eu sei, do que eu conheço, do que eu ouvi falar, porque eu não tenho como provar isso. Mas existem boatos de muitos anos que esses pseudo-cristãos vivem uma vida dupla. Agora a gente tem internet, tem câmera, tem tudo e consegue filmar, consegue expor essas pessoas. O que acontece com esse pastor é exatamente isso. Gente, a gente precisa respeitar e entender que é um fetiche desses, que é um fetiche dele, esse. Porém, isso primeiramente é atentado ao pudor, porque quando você usa uma peça íntima como uma calcinha, por exemplo, eu não sei se configuraria atentado ao pudor não, Brasil, porque atentado ao pudor acho que é só para pessoas que andam nuas no meio da rua, né? Não sei se nesse caso se encaixaria como atentado ao pudor não, mas poderia estar ali próximo.
né? Mas não é interessante. Não sei se é porque mulheres usam biquíni, né? Que são também... Enfim! Não vou saber se isso configuraria crime, né? Mas a gente precisa entender o seguinte. Por mais que não configure crime, há uma questão moral. Entende? Não que eu também seja a detentora da moral dos bons costumes, né, gente? Pelo amor da deusa. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é uma lógica, sabe? Não é querendo impor nada, nem... Ele pode usar calcinha. Qualquer pessoa neste mundo pode. O que não pode ser feito é ele usar do espaço que ele tem na igreja dele, do espaço vocal, da potência como líder religioso que ele tem, pra propagar ódio. Entendem? Ele não pode fazer isso. Isso é crime. Primeiramente, antes de qualquer coisa, é crime. Segundo, que é desumano. Segundo, que é errado, que não é legal. Pra pior ainda, não só fazer isso, mas também viver uma vida dupla. Quer dizer que eu tô negando uma coisa que eu sou. Eu estou crucificando e condenando uma coisa que eu faço. Que coisa, não? Enfim. Aí vem tantas questões, tantos poréns, que eu vou deixar pra gente discutir aqui nos comentários. Vamos começar essa discussão, então, essa conversa. O que vocês acham sobre isso? Mais uma vez, Brasil, agradeço a todo mundo que veio até o final desse vídeo aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que toda vez que chegar nova notificação de vídeo novo aqui no canal, você receba em seu respectivo aparelho, tá bom, Brasil? Muito obrigada por ter vindo até aqui. Não me esqueça também de enviar um pix pra gatinha, tá bom? Contato sou eu, César@gmail.com é o pix, tá bom? Muito obrigado desde já. Até breve e tchau, tchau, Brasil!